Nessa manhã nós estudaremos sobre a justiça de Deus. Falaremos um pouco sobre o juízo de Deus e sobre a maneira que Deus se comporta diante das nossas ações. Deus, ele é um ser proposital. Significa dizer que nada nas Escrituras Sagradas vem por acaso ou que acontece por obra do acaso. Deus é um ser que age com propósitos. E o problema é quando o propósito dele é corrigir. Quando nós falarmos aqui sobre justiça, lembre-se, nós não estamos falando da justiça paulina, onde a doutrina, segundo a doutrina do apóstolo Paulo, a justiça de Deus vem para tornar o homem justo. Que nem tudo na vida é justiça de Deus. Nem tudo na vida é uma sentença de Deus, é um açoite que Deus está fazendo para corrigir. Temos fatos como o livro de Jó, mostrando um homem passando por uma determinada situação, por sofrimento, mas aquele sofrimento que Jó estava passando não era por algo errado que Jó tinha feito. Nem todo sofrimento é juízo de Deus. Tem gente que tudo quer espiritualizar, né? Mas hoje, especificamente, falaremos acerca do juízo. Quando Deus sentencia. A justiça de Deus já vem com uma sentença. Não é que Deus vai julgar ainda, é que já julgou. E agora essa justiça aí vem no sentido de sentença. Já foi sentenciado. E aquele que Deus disse que passará, vai passar por determinada prova. Então nós temos um Deus que ele retribui. É um Deus que constantemente retribui. A lei da retribuição está em vigor. Existem certos pecados que a gente pode acabar cometendo que Deus perdoa, a igreja perdoa, a família perdoa, Deus perdoa, você está salvo. Mas as consequências, elas não perdoam. Elas chegam. E quando ela bate na porta, o dia de cobrar, o dia da colheita, para quem plantou o que não foi bom, quem planta vento, colhe tempestade. Um dia chega. Temos que levar em consideração a estrutura do texto que nessa manhã está sendo estudado. Ezequiel, capítulo 14, versículo do 12 ao 21. Percebam que esse texto ele é dividido em duas partes. E essas duas partes que nos faz estudar hoje aqui e trazer como aplicação. Se esse texto tivesse somente a segunda parte, para nós não teria teria utilidade como um exemplo, mas não teria como uma afirmação direta para os nossos dias. Mas esse texto tem duas partes. Na primeira parte, o texto diz: Filho do homem, versículo 13, olha só, Ezequiel 14, versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, perceba que esse quando uma terra pecar contra mim, Deus falando aqui, está falando de uma maneira genérica. Quando uma terra pecar, Ele está mostrando quem é essa terra. Qualquer terra. Quem é essa terra aqui? Quando uma terra pecar contra mim, qualquer terra pode ser essa. Do Senhor é a terra. Então toda a terra está subjugada a Deus. E a Ele pertence toda ela. Então quando uma terra pecar contra Ele, Ele vem contra ela. Aí tem a segunda parte desse texto. O escritor deixa muito claro que esse texto está sendo endereçado a Jerusalém. Então nós percebemos essas duas partes. Na primeira, mostrando que quando uma terra pecar, e na segunda, mostrando que Jerusalém pecou. Opa, que terra é essa? Jerusalém. E essa terra sofrerá as consequências dos seus atos. Primeiro ponto, sobre a identificação do juízo. Nós vemos no Antigo Testamento que a maioria dos profetas de lá, eles falam sobre juízo. Sobre os momentos que Israel viveu, sobre os momentos que o povo de Deus viveu. E se a gente fizer uma leitura atenta, a gente vai perceber que a Bíblia do Antigo Testamento, ela fala muito de retribuição. O texto de Deuteronômio, se o meu povo andar no meu caminho e tal, Deus faz um pacto com o povo. Mas se desviar dele, então eu farei assim, 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 assim. A gente vê o tempo inteiro Deus fazendo essa retribuição. A gente precisa entender que isso serve para nós. Se a gente anda nos caminhos do Senhor, nós seremos abençoados. Se a gente não anda nos caminhos do Senhor, nós poderemos sofrer maldições. Eu quero te estimular a
pensar um pouquinho nessa manhã. Por que será que a ira de Deus nunca acontece sem um aviso prévio? Tempo para arrependimento. Há um texto em Apocalipse que diz assim, que Deus estava dando tempo. Tempo. Deus, ele avisa e ele dá tempo. Por exemplo, diante das profecias de Jeremias, porque o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel são contemporâneos, são da mesma época. Entre as profecias de Jeremias e de Ezequiel e até os cumprimentos dessas profecias, por exemplo, Jeremias nem sequer viu se cumprir nenhuma profecia dele. Se Jeremias fosse os profetas da atualidade, talvez morria em depressão, dizendo assim, rapaz, eu sou falso profeta, nada se cumpriu. Ele nem sequer viu se cumprir. Deus deu tempo entre a profecia e o cumprimento. Por que Deus deu tempo? Porque Ele quer nos levar ao arrependimento. Esse é o intuito. Por que será que Jesus não voltou até hoje? Tem gente que pensa que é porque Deus está tardando. Tem gente que começa até a duvidar de que Ele vai voltar. Irmão, isso nada mais é do que um sinal da sua grande misericórdia. Tem gente lá fora que hoje está perdido. Mas daqui até o arrebatamento da igreja, daqui até tudo se cumprir, vai se converter. E o Espírito Santo fica na torcida. Uma hora ele vem, uma hora ela vem. Daqui a pouco se converte. A qualquer momento ouviremos o som da trombeta. A gente precisa estar preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. O que é arrependimento, irmão? Arrependimento de verdade produz mudança. Arrepender é mudar de comportamento. Os que se arrependem mudaram, transformaram sua mentalidade. Existe uma frase que tipifica muito bem o que é arrependimento. Arrependimento é você dizer para Deus, o Senhor estava certo e eu estava errado. É você reconhecer que você está errado e você mudar de comportamento. Isso é arrependimento. O povo de Nínive chorou, jejuou, planteou e continuou nas mesmas práticas? Depois da pregação de Jonas? Não. Mudaram o comportamento. Então, quando o homem muda o comportamento, então Deus também muda a sentença. Olha que coisa interessante. Deus é bom demais. Aqueles que gravemente se rebelam. Não estamos falando de alguém que tropeçou e caiu e pecou. Estamos falando de alguém que gravemente se rebela contra Deus. Alguém que tem coragem de ir para as redes sociais. Estamos falando de alguém que diz que Deus não existe e que prova que Deus não existe. Alguém que no ramo da filosofia levantou a teoria de que Deus está morto. Estamos falando de alguém que aos pés, como diz Hebreus 10, pisou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando não apenas de alguém que saiu da igreja, mas estamos falando de um grau de apostasia, de rebeldia. Não é só de quem, por fraqueza, saiu e se desviou e está lá querendo voltar, mas não pode. Estamos falando de alguém que saiu e hoje luta contra a igreja. É isso aqui que representa essas pessoas. Alguém que gravemente, um povo que gravemente se rebela contra Deus. Assim estava, não um, não dois, mas a maior parte da nação de Israel. Por isso, o juízo divino viria sobre toda Jerusalém. Não era sobre alguém específico, sobre toda Jerusalém. Porque esse era o padrão de comportamento dos cidadãos naquela época. O povo precisava se converter. Deus, ele age assim, ele é longânime, mas na hora que ele pega, estenderei a mão contra ela. Eu quero que essa frase fique fixa na sua cabeça. Estenderei a mão contra. Essa frase me lembra algum texto. Em Êxodo, você lembra o que foi que Deus falou para Moisés? Que ele estenderia a mão a favor do povo. E com braço forte e mão estendida, ele retiraria o povo do Egito. Você viu lá como é o braço forte de Deus, quando ele estende? Aquilo ali é a favor no livro de Êxodo. Aquilo ali é a favor. A favor do povo, ele abriu o mar. A favor do povo enviou 10 pragas. A favor do povo, ele soterrou o Egito
e todos os seus primogênitos. Ele precipitou todos eles dentro das águas. Tudo aquilo ali Deus fez a favor de Israel. Quando Deus faz contra Israel, é na mesma intensidade. Deus sabe corrigir. Mas eu tenho uma outra verdade para você aqui. Deus corrige aqueles que Ele ama. Não é que Deus não te ama, não, irmão. É que Deus pega você, tira às vezes o emprego. Deus permite que você passe por certas necessidades. Olha o guarda-roupa. Às vezes falta aquele vestido. Falta dinheiro. Falta pão. Falta saúde. Falta aquelas boas amizades. Todo mundo te abandona. Te bloquearam lá no WhatsApp. Aí depois da prova, você passa a ser um marido melhor. Passa a ser uma esposa melhor. Passa a ser um filho melhor. Depois da prova, os amigos voltam. Que é depois da prova que eles voltam. Depois da prova te reiteram lá no grupo de WhatsApp. O varão fica perfeito novamente.